Tá com preguiça o Google hoje. Começou a gravar. Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa aula assistindo um vídeo sobre o princípio de funcionamento do motor de indução, ok? Então, prestem atenção. Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês assistirem. Para os mais diversos fins, é geralmente fornecida pelos motores elétricos. Qualquer que seja o seu tipo, em todo motor dão-se as seguintes transformações de energia. O motor recebe a energia elétrica. O estator produz um campo magnético. O rotor, sob a ação desse campo magnético, fornece energia mecânica. Um dos motores mais usados é o do tipo chamado assíncrono. Este motor se compõe de um estator com bobinas e de um rotor. O que há de extraordinário no campo magnético produzido pelo estator? Como se produz esse campo magnético? O campo magnético produzido pelo estator pode ser observado com a ajuda de uma agulha imantada. Essa agulha imantada, colocada no centro do estator, gira. O movimento da agulha é devido à ação de um campo magnético. Para que a agulha magnética gire, é necessário que receba a ação de um campo magnético giratório. Portanto, as bobinas do estator produzem um campo magnético giratório. Mas como é que, sendo fixas, as bobinas do estator podem produzir o mesmo efeito de um ímã que gira? Em lugar de um ímã permanente, pode-se usar uma bobina ligada à corrente contínua. Um dos polos da agulha imantada é atraído pelo campo magnético da bobina. A bobina gira, cria um campo giratório. A rotação da agulha imantada mostra que existe esse campo giratório. O campo giratório também pode ser produzido por 3 bobinas fixas. Recebendo energia uma depois da outra, as 3 bobinas criam campos magnéticos de efeito parecido ao de um campo que gira. A agulha imantada mostra este efeito. Na prática, as 3 bobinas são ligadas à corrente alternativa e não à corrente contínua. As variações da corrente alternativa são representadas por uma sinusoide e o sentido da corrente pelos traços azul e vermelho. Dessas variações resulta um campo magnético variável na bobina e a mudança de sentido da corrente produz a inversão do seu campo magnético. Se uma mesma corrente alternativa passa pelas 3 bobinas, teremos 3 campos magnéticos variáveis em fase entre si. Nem poderia ser de outro modo.
pois as três correntes alternativas estão também em fase entre si. Vamos defasar as três correntes de 1/3 de período, uma em relação à outra. Teremos, assim, correntes trifásicas. Estas correntes trifásicas passam pelas bobinas. Para apreciarmos o efeito desses três campos magnéticos, vamos colocar uma agulha imantada em seu centro. Não há dúvida de que há aí um campo magnético giratório. Depois de 1/6 de período, as intensidades das correntes nas bobinas já não são as mesmas. A intensidade da corrente na bobina verde diminuiu, e também o seu campo magnético. A corrente se inverteu na bobina amarela, bem como o seu campo magnético. A intensidade da corrente e o campo magnético da bobina castanha estão em seu máximo. O polo sul da bobina castanha atraiu o polo norte da agulha, enquanto as bobinas verde e amarela atraíram o polo sul da agulha. Durante este 1/6 de período, o campo magnético e a agulha giraram 1/6 de volta. Depois de outro 1/6 de período, as intensidades das correntes já são diferentes nas bobinas. A intensidade da corrente na bobina verde modificou-se, assim como seu campo magnético. O mesmo aconteceu com a intensidade da corrente e com o campo magnético da bobina amarela. E também com a intensidade da corrente e o campo magnético da bobina castanha. O polo sul da agulha é atraído pelo polo norte da bobina amarela, enquanto o polo norte da agulha é atraído com a mesma força pelas bobinas verde e castanha. Em resumo, as três intensidades de corrente, assim como os três campos magnéticos, variam ao mesmo tempo. A agulha, atraída pelos novos valores dos campos magnéticos, gira mais 1/6 de volta. Durante cada 1/6 de período, as intensidades das correntes, os campos magnéticos, fazem girar a agulha de 1/6 de volta. Novamente variam as intensidades das correntes, os campos magnéticos e a posição da agulha. Vemos que a intensidade das correntes e os campos variam ao mesmo tempo. Em cada 1/6 de período, variam os campos magnéticos, a posição da agulha, os campos magnéticos, a posição da agulha, e assim por diante. Na realidade, estas variações não se fazem aos saltos, mas sim continuamente e todas ao mesmo tempo.
Na prática, ao invés de 3 bobinas somente, o estator tem pelo menos 6 bobinas. Uma armadura magnética aumenta os campos produzidos pelas bobinas. O campo magnético giratório é usado nos motores síncronos, onde o rotor, como agulha imantada, gira à mesma velocidade com que gira o campo. Nos motores assíncronos, onde o rotor, tipo gaiola, gira a uma velocidade menor do que a do campo. Cada uma destas 3 lâmpadas Professor, o senhor parou o vídeo, foi? Transmitir? Acho que travou lá. O vídeo terminou, pessoal. Terminou, só é 11 minutos, né, professor? Terminou de mostrar o funcionamento do motor. Perguntas? Professor, ele roda, né? E o que é que faz? A corrente corta em cada bobina dessa? Como é esse sistema aí? Porque não funciona as 3 de uma vez, né? A corrente, né? Nas bobinas. Então, o vídeo explica, Oscar, que o campo magnético gira, porque cada bobina está girada numa fase, defasada na outra, de 120 graus. O motor trifásico gira, porque ele cria um campo magnético girante, esse campo magnético girante só existe porque o motor é conectado em um sistema trifásico. É isso que o vídeo explica. 3 fases defasadas a 120 graus, cada fase ligada no conjunto de bobinas, cria internamente ao motor um campo magnético girante. É isso que faz o motor trifásico funcionar. Professor, tem algum vídeo em 3D na internet, algum vídeo assim que fique mais claro? Não. Que eu conheça, não. Ok. Vamos lá. Só para a gente recapitular o que nós vimos na quarta-feira, pessoal. Na quarta-feira nós vimos que o motor de indução trifásico, ele gira por conta do campo girante. Foi o vídeo que eu coloquei agora para vocês verem, explicando o passo a passo de como é que surge o campo magnético girante. Esse campo magnético girante, nós vimos também na quarta-feira, que ele é calculado por essa fórmula aqui. A velocidade síncrona, ela é calculada por 120 vezes F dividido pelo número de polos. 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. Essa velocidade, ela é expressa em rotações por minuto. Tá? E nós chamamos de velocidade síncrona a velocidade do campo magnético girante. Quando nós aplicamos essa fórmula, nós vemos que para uma frequência de 60 Hz, o número menor de polos que o motor pode ter é 2, né? Porque não existe um polo magnético. No mínimo, existem 2. O polo norte e o polo sul. E aí, o que acontece? O motor de indução, tá? O motor de indução, ele tem como velocidade máxima do campo girante uma velocidade de 3.600 RPMs. Tá? Então, o motor ligado numa frequência de 60 Hz terá como velocidade máxima uma velocidade de 3.600 RPM.
Se eu aumentar o número de polos, ou seja, não existe polos ímpares, né? Então, tenho 2 polos, o próximo conjunto vai ser um motor de 4 polos. Então, o motor de 4 polos, ele terá, no campo girante, uma velocidade de 1.800 RPM. Se eu aumentar ainda mais esse polo, ou seja, 2, 4, depois o próximo tem que ser 6, porque não existe um motor de 5 polos. Então, o motor de 6 polos, ele teria uma velocidade do campo girante, no máximo, de 1.200 RPM. Isso você aplicar essa fórmula aí, você acha essas velocidades. Então, o que acontece? O motor de indução, pessoal, ele tem uma limitação de velocidade. Então, a máxima velocidade que eu consigo chegar com o motor de 2 polos é um motor de 3.600 RPMs. Tá? Um outro detalhe importante no motor é que o motor que nós utilizamos, ele é chamado de motor assíncrono. Tá? Vejam bem, é um motor assíncrono. Por que ele é um motor assíncrono? Porque o rotor, né, o eixo, né, que está acoplado ao rotor, ele não gira a mesma velocidade que o campo girante. Ele gira a uma velocidade menor. Tá? Essa diferença de velocidade entre a velocidade do eixo e a velocidade do rotor, nós chamamos de escorregamento. Tá? Então, o que acontece? Os motores que nós utilizamos são motor de indução assíncrono trifásico. Tá? Um momentinho, tá, pessoal? Então, vejam, o motor que nós utilizamos, ele é o chamado de motor de indução assíncrono. Tá? Então, os motores que nós encontramos nas indústrias, nas nossas residências, são sempre motores assíncronos. Tá? O rotor, ele gira a uma velocidade menor do que o campo girante. E aí, como é que a gente faz para encontrar esse valor? Bom, primeiro, vamos encontrar esse valor normalmente expresso na placa do motor. Então, na placa do motor, você vai ter a velocidade do motor já considerando o escorregamento. Tá? Ou seja, um motor de 2 polos, como a gente já viu, ele vai ter uma velocidade do campo girante de 3.600 RPM. O rotor, ele girará um pouco abaixo disso. Então, na placa do motor, provavelmente, vai ter lá uma velocidade de 3.540, 3.550, mas nunca vai ter o 3.600. Por quê? 3.600 é o campo girante. O rotor gira a uma velocidade ligeiramente menor. Tá? Em termos de equação, esse escorregamento, né, ou melhor, a velocidade do motor, ele vai ser calculado dessa forma aqui. Tá? Você vai ter a velocidade síncrona. Essas duas equações são iguais, tá? A diferença é que nessa aqui eu coloquei esse termo aqui, que é a nossa velocidade síncrona. Esse parâmetro que aparece aqui é o chamado escorregamento. Tá? Aqui embaixo, eu peguei o NS, que a gente já viu no outro slide, e esse NS, na verdade, é calculado por isso aqui, né? 120 vezes F, dividido pelo número de polos, vezes 1 menos o escorregamento. Tá? A maioria dos motores que nós utilizamos, eles têm escorregamento em torno de 5%, 4%, tá? Normalmente os motores giram em torno disso aqui. Ou seja,
O que é que significa isso, pessoal? Que quando o motor está acoplado a uma máquina, tá? Ele vai estar acionando aquela máquina e vai estar girando a essa velocidade, que é um pouquinho menor do que a velocidade do campo girante. Isso é importante, pessoal, porque esse escorregamento, essa diferença de velocidade, ela varia. Às vezes, por exemplo, se você testar o motor numa bancada, sem estar conectado a nada, ou seja, sem estar acionando nenhum equipamento, você vai medir uma velocidade muito próxima da velocidade síncrona. Porém, quando você encaixa esse motor numa máquina e aciona ele, a velocidade dele fica abaixo da velocidade síncrona, basicamente a velocidade da placa, tá? Que é o valor que você vai encontrar, tá? No dia a dia, né? Nos equipamentos que você utilizar. Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Deixa eu só colocar um quadro aqui. Professor, eu não lembro Professor, se você explicou motores esse de até quantos escorregamento. polos? Um por vez. Qual a pergunta? Deixa o Alexandre falar aí. Diga, Alexandre. Estou dizendo, existem motores de até quantos polos? Olha, eu já vi motores de até 24 polos, tá? Eu já vi motores de até 24 polos. Mas os motores mais comuns, tá? Os motores mais comuns, motores industriais mais comuns, normalmente são de 2 e 4 polos. Normalmente, 2 e 4 polos, tá? São os mais comuns de você encontrar. Não que não exista outros, né? Mas os mais comuns são motores de 2 e 4 polos. Mas, como eu disse, eu já vi um motor de 24 polos. Ele gira bem devagarzinho. Ok? Ok. Obrigado, professor. Nada, Alexandre. Oscar. Professor, esse escorregamento, eu não lembro se o senhor explicou, mas o que a gente leva a considerar 4% ou 5%? Não, a gente não leva a considerar 4% ou 5%. O fabricante é que vai dizer qual é esse valor de escorregamento. Tá? O fabricante do motor que vai dizer isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tá? Um exemplo aqui, ó. Tá? Imagine que você tem um motor. O nome do motor, né? O nome completo com nome e sobrenome é motor de indução assíncrono trifásico. Tá? Imagine que esse motor aqui, motor tem velocidade. Professor, me perdoe, tinha como o senhor trocar essas letras? Trocar a letra ou trocar a cor? A letra não dá, que a letra é a forma como eu escrevo. O senhor está escrevendo com a caneta, né? Foi mal, desculpa. Isso. Eu posso trocar as cores. Fica melhor, porque... É melhor assim? Aí, ficou melhor. Agora dá para ver as letras. Pronto. Então, vejam.
O motor tem velocidade de 3.565 RPM. Isso é um dado de placa, tá? E também uma questão muito comum em prova de seleção de empresa, tá? Normalmente a empresa vai perguntar assim, primeiro, né? Quantos polos esse motor tem? Aí vamos colocar aqui, ele funciona em 380 volts, 60 Hz. Então, primeira pergunta. Quantos polos? Quem é que responde aí? 2. Ok. Por que 2, Pedro? Professor, é pela experiência que eu tenho por aqui, viu? Ele é de alta rotação, né? 2 polos. Motor de 2 polos, tá? Bom, eu posso fazer isso de duas formas, tá, pessoal? Veja. Se você aplicar aqui, ó, a rotação do motor, ele é calculado como sendo 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. Então, se você fizer aqui, ó, 120 vezes 60 dividido por 2. Isso aqui vai me dar 3.600 RPM. Vale lembrar que isso aqui é a velocidade síncrona. Vejam que essa velocidade aqui é um pouquinho maior do que essa aqui. Esse é o dado da placa, tá? Essa é uma conclusão que a gente chega. Por quê? Como é que normalmente eu vou saber, pessoal? Vejam, nós temos, como eu falei para vocês, ó, se você tem uma frequência de 60 Hz, as velocidades dos motores, tá? As velocidades dos motores vão ficar fixas em relação ao número de polos. Então, velocidade síncrona, né? Então, veja, o motor de 2 polos, ele vai ter como velocidade síncrona 3.600 RPM. Então, se você pegar um motor que tem uma placa onde diga assim, ó, a velocidade desse motor é 3.540, 3.560, 3.570, está próximo de 3.600, o motor é um motor de 2 polos, tá? O motor de 4 polos vai ter velocidade de 1.800 RPM. De novo, isso é velocidade síncrona, velocidade do campo girante. Então, o que acontece? O rotor, né, ele vai ter uma velocidade próxima de 1.800. Então, vai ter um motor, lá na placa do motor, vai estar dizendo, ó, esse motor gira a 1.740, a 1.750, a 1.760. Então, pela aproximação, você vai saber que esse motor é um motor de 4 polos. Se for um motor de 6 polos, aí veja, como é que eu chego nesse valor? Aplicando a fórmula que eu acabei de mostrar para vocês. 120 vezes dividido por P. Então, se a frequência, que é a frequência do Brasil, for 60 Hz, nós temos aqui, ó, 120 vezes 60 dividido por, 4 não, dividido por 6. Então, observem que o motor de 6 polos, se você fizer, vou simplificar aqui, ó, 60 dividido por 6 dá 10. 10 vezes 120, 1.200 RPM. Então, se esse motor estiver ligado numa frequência de 60 Hz e tiver 6 polos, a velocidade dele será 1.200 RPM. Ok? Então, quando você olha na placa do motor e vê a placa do motor com a velocidade de 1.110 RPM, o motor é de 6 polos. Diga, meu jovem. Não. Tava só confundindo aqui o 2 e o 6. Deu uma diferença grande, né? O de 2 polos para o de 6 polos.
Sim, sim. À medida que eu aumento o número de polos, eu diminuo a velocidade. Isso foi, eu tava com essa dúvida. Será que essa dúvida... Professor, Diga, Pedro. e a diferença, então, vai ser o escorregamento, é? Se eu tiver um de 3.540 e ele for 2 polos, aí seria o Perfeito, escorregamento, né? perfeito, perfeito. Então, ó, quantos polos? Tá aqui, né? Uma pergunta. Uma segunda pergunta. Qual o escorregamento? Professor, o escorregamento é o giratório dele? O escorregamento é a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade do rotor. Ah, tá certo, tá certo. Ok? O escorregamento, ó, a gente chama de S. Tá? Então, temos aqui o escorregamento, vai ser a velocidade síncrona menos a velocidade do rotor. Então, o que é que eu tenho aqui? O escorregamento desse motor vai ser esse motor de 4 polos, né? Desculpe, 2 polos, 3.600 menos 3.565. Quanto é que dá isso? 35. 35? Pronto. Então, temos uma diferença aqui de 35 RPM. Ou seja, o rotor gira um pouquinho abaixo, né? 35 RPM. Normalmente, pessoal, o pessoal expressa isso, tá? Em termos percentuais. Tá? Então, se transforma isso em percentual. Então, eu tanto posso, num problema, dizer para você, dizer para você que o escorregamento do motor é 5% e pedir para você calcular o motor, como eu posso lhe dar a velocidade do rotor e pedir para você calcular o escorregamento. Tá? Para calcular o escorregamento em termos percentuais, tá? Se você quiser calcular o escorregamento em termos percentuais, você vai fazer isso aqui. Velocidade síncrona menos a velocidade do rotor dividido pela velocidade síncrona vezes 100. Isso vai me dar o valor em termos percentuais, tá? Então, vejam, pessoal. Vou fazer um outro exemplo aqui, só para a gente fixar esse causo, tá? O exemplo número 2, tá? Eu tenho um motor, 4 polos, 60 Hz, tem um escorregamento de 5%, né? Se pede qual a velocidade do rotor em RPM. Então, para calcular a velocidade do rotor, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. NR igual 120 vezes F dividido por P, que multiplica 1 menos S. Fórmulazinha que eu coloquei lá na apresentação, tá? Então, ó, a velocidade do rotor vai ser igual, olha, 120 vezes 60 dividido por 4, que multiplica 1 menos o S aqui, 5%. 5% vale 0,05. Ok? Então, aqui eu tenho NR igual. Aqui a gente já sabe que 4 polos vai dar 1.800, né? 0,05. Quanto é que dá 1 menos 0,05? 0,95. 0,95. Perfeito. 0,95. E quanto é que dá 0,95 vezes 0,95 vezes 1.800? 1,710.
Então, temos 1.800, né? Vezes 0,95. Então, dá 1.710. Então, ó, 1.710 RPM. Isso é uma questão muito comum, pessoal, de cair em prova de seleção de profissionais da área de elétrica, tá? Nas empresas por aí fora, tá? Saber o que é o escorregamento de motor? Diga, Lucas. Isso é um concurso público, professor, não é prova de empresa, não. Bom, eu já participei de processo seletivo de empresa, caiu problemas desse tipo. Tá Para doido. técnico. Ave Maria. Oxi. Mas veja, Lucas, é isso que vocês precisam entender. Vocês estão fazendo um curso técnico. Não, certo. Então, mas veja só, Lucas, um curso técnico, né? Um técnico em eletrotécnica, ele é o cara que faz projetos elétricos. Então, essa conta aqui não é nenhuma conta do outro mundo, não. É uma conta de padaria para um profissional de eletrotécnica. Agora, tem que estudar e tem que praticar. Sim, professor, mas o cara decorar um monte de fórmula da bexiga e na hora da prova é o bicho. Bom, Pois na próxima seleção que eu fizer, eu vou botar isso aí. Olha, bonzinho. bom, uma prova seletiva de um concurso, pessoal, é uma prova que você vai fazer querendo, né, escolher o profissional que atende os requisitos da empresa. Se você precisa de um profissional que entenda de motores elétricos, essa é uma prova, essa é uma questão que eu colocaria numa prova, tá? Lembrando que essa é uma questão básica. Vejam, eu estou mostrando isso aqui porque eu vou falar de motobomba na segunda-feira, de bombas elétricas. Eu gosto de falar do motor, mas vocês vão ter uma cadeira específica chamada máquinas elétricas, onde vocês vão ver equações que são um pouquinho mais complexas do que essa, para se entender por dentro de um motor elétrico, tá? Então, essa conta aqui é uma conta extremamente simples, tá? Agora, como profissional de eletrotécnica, você precisa saber, tá? Você precisa saber, mas vamos lá, vamos embora. Vejam, um outro detalhe importante, pessoal, tá? Tá aqui o item 3 aqui, tá? Em princípio, né, o controle de velocidade do motor. Tá? Então, vejam, um motor, tá, ligado à rede elétrica, sem nenhum equipamento específico, tá, ele, em princípio, você não consegue fazer nenhum controle de velocidade dele. Então, se você pega um motor elétrico, ó, você pega um motor elétrico e liga ele através de uma chave, tá? Você liga ele através de uma chave. Então, aqui você tem 380 volts, tá? Você liga ele através dessa chave, o que é que acontece? Esse motor aqui, esse motor, ele vai ter uma velocidade, vou chamar aqui de, não tenho chamado aqui antes, uma velocidade NR fixa, tá? Esse era o grande problema dos motores de indução. Você tinha dificuldade de controlar a velocidade, tá? Já os motores de corrente contínua, eles são motores que você, digamos assim, tecnicamente, você controla mais facilmente a velocidade do motor. Recentemente, se adicionou um dispositivo aqui chamado inversor, ou inversor de frequência.
Ora, o que é que esse equipamento faz? Primeiro, facilita a mudança de velocidade do motor. Tá? Como é que ele faz isso? Aí, de novo, lá vou eu lembrar ó, que a velocidade do rotor, ela depende da frequência e do número de polos. Tá? Então, ó, a velocidade do rotor, ela depende de dois parâmetros. O número de polos e a frequência. Então, ó, o número de polos aqui, ele é definido na fábrica. Antigamente, eu tinha alguns motores especiais que eu mudava a ligação e conseguia fazer o motor ter duas velocidades. Era o motor da Lander. Tá? Esses motores ainda existem, tá? Mas eu diria que são objetos raros. Objetos raros. Tá? E um outro parâmetro aqui, ó, que eu tenho para controlar a velocidade do motor seria a frequência que em princípio seria da rede. Porém, o que acontece? Com o inversor de frequência, com esse inversor de frequência, eu não dependo mais da frequência da rede. Eu consigo controlar a frequência da rede e injetar uma grande faixa, né? Posso injetar uma frequência, a grosso modo, né? A grosso modo, de 0 Hz até 60 Hz. Ora, se eu variar essa frequência, obviamente, aumentando a frequência, eu vou aumentar a rotação do motor. Diminuindo essa frequência, eu diminuo a rotação do motor. Então, com esse equipamento aqui, eu consigo controlar, né? Com esse equipamento aqui, eu controlo a velocidade do motor. Controlo como? Controlando a frequência que está expressa aqui nessa fórmula aqui. Então, se eu aumentar a frequência, eu aumento a velocidade do motor. Se eu diminuir a frequência, eu diminuo a velocidade do motor. Tá? Mas isso é um assunto que vocês vão ver lá na frente, na parte de eletricidade industrial. Vão ver com mais detalhes como é que isso acontece, tipo de inversores, tudo isso. Tá? A maioria das aplicações, digamos, do cotidiano, eles são feitas ligando o motor diretamente à rede elétrica. Ok? Perguntas até aí? Professor, ao aumentar a frequência, a gente diminui a força da potência, né? Do motor, né? Depende do tipo de inversor, tá? Mas normalmente você tem uma redução proporcional. Em muitos casos você tem uma redução da potência, tá? Mas como eu falei, esse é assunto para a gente abordar lá em eletricidade industrial. Tanto eu aumentando a frequência, como eu diminuindo a frequência, eu acabo mexendo na potência do motor, tá? Beleza? Outra pergunta, professor. Beleza. Quais os componentes a gente pode instalar junto ao motor? Tipo, inversor de frequência, além do disjuntor motor, todos esses parâmetros aí, professor. Veja, sem o inversor de frequência, retirando o inversor de frequência, o que é utilizado de forma mais corriqueira é o contator. Né? Eu uso um contator para acionar o meu motor de indução. Tá? Eu vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Tá? Veja, o motor... Professor, Diga, Jefferson. Esse caso de escorregamento, eu estou com uma dúvida ainda. Esse escorregamento é, por exemplo, quando eu ligo um motor, caso eu estou com um motor aqui, eu ligar ele na energia elétrica e não colocar nada para ele trabalhar, para ele puxar. Aí ele vem com 1.800 RPM, é um exemplo, certo? Aí, quando eu coloco uma correia nele para ele arrancar ou trabalhar de alguma forma,
Aí, esse 1.800, ele cai, é isso? Não sei se Cai. isso é a minha pergunta. Cai. É isso que é o escorregamento, é? Veja, o escorregamento, ele define a velocidade real do motor, tá? Que não é a velocidade do campo girante, tá? Então, a gente fala de escorregamento, eu estou dizendo que, o que é o escorregamento? É a diferença, ó, escorregamento, ó, é a diferença entre a velocidade síncrona do campo girante e a velocidade que eu tenho na ponta do eixo do motor. Então, qualquer motor de indução trifásico, ele vai ter essa diferença de rotação. Essa diferença de rotação, ela vai estar expressa, tá, na placa do motor. Na placa do motor vai estar dizendo, ó, esse motor funciona com 1.710 RPM. Lá já está dizendo que a velocidade do motor, quando ele estiver acoplado a uma máquina, vai ser 1.710. Ok? Ok, é isso mesmo que eu estava pensando aqui. Pronto, perfeito. Mas veja, o motor assíncrono, para funcionar, a rotação dele tem que ser menor do que a do campo girante. Tá? Se a rotação dele for igual ao do campo girante, ele não giraria. Tá? Mas vocês vão entender isso mais à frente na disciplina de máquinas elétricas. Ok? Valeu, professor. Obrigado. Nada, meu jovem. Veja. Quais são os principais, quais são os principais problemas do motor de indução? Veja, o principal problema, para ser mais exato, tá, é o que a gente chama de corrente de partida. Essa corrente de partida a gente chama de IP. Tá? A corrente de partida no motor de indução, ele pode chegar a atingir 6 a 8 vezes a corrente nominal do motor. Traduzindo em miúdos, se o motor tem uma corrente nominal, ou seja, a corrente que ele está solicitando da rede, quando está acionando uma carga de 10 amperes, quando eu ligo esse motor, vamos ter a corrente de partida, essa corrente de partida pode atingir 6 a 8 vezes esse valor, ou seja, no exato instante em que eu ligo o motor pode atingir uma corrente de 80 amperes. Esse é um dos principais problemas do motor de indução. Tá? Então, vejam, o motor, na hora que eu ligo, ele solicita uma corrente muito maior do que a que ele precisa para funcionar. Como é que é chamada essa corrente? Corrente de partida. Dependendo do motor, ele pode chegar a 6, 7, 8 vezes a corrente nominal. Então, quando os motores são de grande potência, normalmente, nós precisamos fazer com que o motor tenha uma partida controlada para que essa corrente aqui não atinja valores proibitivos e desliguem o equipamento. Ok? Então, o motor elétrico, não importa se é monofásico ou trifásico, ele vai sempre apresentar esse problema. Tá? A norma da CELP, ela traz, tá? A norma da CELP, ela traz uma informação a respeito de qual a potência máxima que o motor de indução trifásico pode ter para poder ser ligado diretamente à rede elétrica, sem a necessidade de uma chave de partida.
Professor, Então, ó, pode falar. essa corrente de partida também podemos chamar de corrente de pico, ou tá errado? Corrente de pico pode ser diferente de uma corrente de partida, tá? E corrente de pico, eu tenho vários equipamentos que têm corrente de pico. Por exemplo, um capacitor tem uma corrente de pico. O motor é corrente de partida mesmo, que é a corrente que ocorre no exato instante em que eu dou partida no motor. Tranquilo, professor. Beleza, Ok? obrigado. Ok. Nada. Veja, para controlar a corrente de partida, chaves especiais ou chaves de partida magnética, tá? Normalmente você vai ter as chaves mais conhecidas, né? As chaves mais conhecidas são a chave estrela, triângulo, chave compensador. Essas chaves aqui são, a gente chama de tradicionais. Ok? Modernamente, nós utilizamos inversores de frequência e chaves de partida suave. Professor, essa chave de partida suave seria um contator, né? Ou não? Não. Chave de partida suave, ela é chamada de soft starter. Não é um contador, tá? Essas aqui são as mais modernas. Ok? O contador é usado para fazer uma partida direta, que a gente vai ver agora como é que faz ela daqui a pouquinho. Tá certo? Isso daí é conhecido também como partidas eletrônicas, né, Josenildo? Também partidas eletrônicas, exatamente. Tem Tá? como instalar em residência, né, professor? Essas coisas. Veja, eu tô falando aqui, eu vou só falar, né? A gente não vai ver os diagramas disso, porque isso faz parte lá da disciplina de eletricidade industrial. Estou falando justamente para que a gente entenda que quando eu tenho um motor, para eu controlar essa corrente de partida, eu vou usar chaves, eu vou usar uma chave especial. Então, pode ser estrela triângulo e compensadora, né? Existem outras também. E, modernamente, eu uso isso aqui. Normalmente, numa residência, não é necessário usar esse tipo de chave de partida, porque você não tem motores de grande potência numa residência, tá? Essas chaves de partida, normalmente, são para motores a partir de 5, acima de 5 CV, se começa a utilizar essas chaves. Professor, Diga, Pedro. o senhor poderia mostrar uma chave dessa, estilo triângulo, uma compensada? Não, vocês vão ver isso. Vocês vão ver isso em industrial, Pedro. Ah, beleza. Vocês vão ver isso lá em industrial, tá certo? Se preocupe não que vocês vão ver e vão montar essas chaves aí, tudinho. Tá? Veja. Os motores, tá? Os motores que nós utilizamos,
8 horas. Professor, mas no caso utiliza as contatoras, para poder fazer esse tipo de chave? Usa sim, com certeza. O contator é a ferramenta fundamental para que você possa fazer essa ligação. Tá certo? Ô Pedro, tem um vídeo lá no YouTube falando dessas chaves aí. Professor, tanto no inversor de frequência como na soft, é? O quê? Completa a sua pergunta. O contator usa o contator tanto no inversor como na soft também? Não. O contator ele é utilizado na chave estrela triângulo e na chave compensadora. A soft starter e o inversor de frequência são chaves completas, eles não precisam do contator. Copiado, professor. Teve um curso bacana esses dias, aqui ofertado pelo Senai de Araripina. Terminou mês passado. Conversores e inversores. Professor Guilherme, curso bom também. Muito bom. Falando sobre soft start, inversor, conversor. Um curso bem esclarecido mesmo. Bacana mesmo. Guilherme de quê? Oi, irmão. Agora o sobrenome dele eu não lembro. Agora ele ele entrou agora há pouco no Senai de Araripina. Eu não sei se ele é no Senai de Araripina, ele entrou agora há pouco, ele. Ele é da Bahia. É da Bahia, ele é. O DDD dele é 074. Muito bom, ele, engenheiro eletricista, ele. Bacana, bem esclarecedor, ele. Conhecedor bem do assunto, ele. Ele do IF lá da Bahia. Ele é de Camaçari. Isso mesmo. Vejam só, vamos lá, pessoal. Vejam. Os motores trifásicos, pessoal, normalmente, eles vêm com um certo número de terminais. Tá? Então, nós temos, por exemplo, motor com 3 terminais. Motor com 6 terminais. Motor com 9 terminais. E motor com 12 terminais. Vejam, esses motores, pessoal, os motores que você encontra no mercado, você pode comprar eles com esses números de terminais aqui. Para que tanto terminal? Primeira coisa, como aqui no Brasil nós temos cidades com níveis de tensão diferentes, os terminais vão permitir que o mesmo motor possa ser ligado numa tensão maior ou menor, tá? Dependendo do número de terminais. Então, o motor que tem apenas 3 terminais, ele só pode ser ligado em uma tensão, tá? O motor de 3 terminais, ele só vai poder ser ligado em um nível de tensão. O motor de 6 terminais, ele pode ser ligado em 2 níveis de tensão. O motor de 9 terminais, ele pode ser ligado em 3 níveis de tensão. E o motor de 12 terminais, ele pode ser ligado em 4, 12 terminais, ele pode ser ligado em 4 níveis de tensão. Tá? Então, vejam, eu tenho um motor de 3 terminais, de 6 terminais, 9 terminais, 12 terminais. Vou mostrar para vocês aqui a ligação dos motores de 6 terminais e os motores de 12 terminais. Tá? Então, vejam, o motor, né, você compra o motor vai estar lá fechadinho,
vai ter uma caixa de ligação aqui, e daqui vão sair 1, 2, 3, 4, 5, 6 terminais. Tá? Na placa do motor, deve estar a informação da ligação desses motores. Tá? Mas, às vezes não, é necessário você saber exatamente como é que você deve ligar esse motor. Então, veja, o motor de 6 terminais, a gente vai representar ele em termos de diagrama dessa maneira aqui. Eu vou representar aqui uma bobina, 2 bobinas, três bobinas, tá? Essas bobinas, eles têm uma sequência numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Hoje, eles mudaram para UVW, XYZ. Eu, particularmente, acho pior essa forma de ligação, mas... Só licença, o motor aqui deu um problema na Coca, ele é ligado desse mesmo jeito. Nessa letra aí que o senhor disse, eu não sabia que podia. UVW, XYZ, né? Isso, desse mesmo jeitinho aí, isso. Isso, exato. Então, na verdade, ele tem assim... Pode falar. Não, eu disse, que letra é essa? Acho que não é numeração, não é? Eu fiquei todo troncho. Houve uma mudança. Houve uma mudança. Eu, particularmente, eu não gostei da mudança, tá? Mas, normalmente, tá assim, ó. Tá o 1, o 2, W1, W2. E, se eu não me engano, X1, X2. Eu, particularmente, acho essa sequência complicada, mas acho um pouco mais difícil de memorizar. Mas vejam, os motores, eles podem ser ligados em estrela ou triângulo. Tá? No caso, pessoal, o que é que a gente vai... Primeira coisa que a gente vai entender, tá? Sempre que eu olhar para uma ligação estrela, essa ligação estrela no motor será sempre a ligação de maior tensão. A ligação triângulo será sempre a ligação de menor tensão. Então, o motor de 6 terminais, ele vai ter capacidade, possibilidade de ser ligado em 2 níveis de tensão. Então, por exemplo, 220, 380 volts. Então, quando eu olho para essa tensão aqui, tá? Olhar para essa tensão aqui, e se você se recordar dessa informação aqui, você vai saber o seguinte, ó, esse motor trabalha em 2 níveis de tensão, 220 e 380. Qual vai ser a ligação dele? Aí eu vou responder de imediato. A maior tensão é em Y. E a menor tensão vai ser em triângulo. Isso é básico, tá? Então, olhou para o motor de 2 tensões. A maior tensão sempre em estrela. A menor tensão sempre em triângulo, tá? O que acontece? Aqui você tem início e fim de bobina. Início e fim de bobina. Início e fim de bobina. Tá? Independente de ser número, né, que eu, particularmente, quando eu explico, eu gosto mais de usar número. Tá? Mas os motores reais estão vindo com essa sequência numérica, com essa sequência de letras aqui. O 1, W1, X1. O 2, W2, X2. É o que está vindo. Tá? Vamos entender a ligação. Eu vou ligar esse motor aqui. Tá? Vou ligar ele aqui na maior tensão.
380 volts. Ora, se é 380 volts, essa ligação vai ser estrela. Como é que eu vou fazer essa ligação aqui? A ligação estrela, você vai pegar os últimos terminais aqui, ó, e vai interligar eles entre si. Vou pegar aqui, ó, vou emendar o terminal que está indicado com o 2, com o terminal indicado com W2 e o terminal indicado com X2, junto tudo e isolo. Fechamento estrela. E aqui eu vou ligar na fase 1, na fase 2 e na fase 3. Então, esse motor aqui está ligado para a maior tensão que esse motor está indicando, e a ligação é em estrela. Alguma dúvida? Professor, se quiser votar novamente, professor. Eu acabei fazendo O que exatamente você quer ver? Essa ligação de novo, essa forma de ligação novamente. Tá. Professor? Diga, meu jovem. Esse X aí é um V. UWV. É um UWV. UWV, correto. Isso, isso. Não. O WX. V. É o WV que vem nos motores. Ah, ok. Beleza. Tem X aqui. V1 e V2. Tá? Então, você tem aqui, ó, a ligação do meu motor. Bom, o que eu estou explicando aqui é o seguinte, pessoal. Veja, a ligação estrela, você vai pegar a numeração que está indicada aqui, ó, com o número 2, e vai juntar os 3 fios. Essa é a ligação estrela. E a numeração que está aqui com U1, W1 e V1, você vai ligar na fase 1, na fase 2 e na fase 3. Ok? Aí junta 3, professor, e os outros 3 ligam na rede, não é isso? Isso, conforme o diagrama. Exatamente. E se não vier a plaquinha de diagrama, como é que faz? Já for um motor velho. Se for um motor velho, certo, você tem 2 opções. Você pode falar com o nosso amigo Valdênio, tá certo? Levar o motor para a oficina dele para descobrir como é que liga ele, tá? Principalmente se o motor for de grande potência, tá? Porque se você não tem placa, se você não sabe qual o nível de tensão que ele trabalha, você não tem como fazer nada com ele, né? O que você pode fazer é arriscar. Você pode fazer é arriscar. Dizer, ó, eu sei que esse motor fechado em estrela funciona na maior tensão. Aí você vai dizer, ó, vou arriscar. Tá? Mas se você não tem a placa, não tem nenhuma informação do motor, simplesmente não ligue. É a minha recomendação, tá? Porque você precisa, no mínimo... Diga aí. Daquele teste de achar os polos da bobina, quando ela vem sem identificação, é com relação à placa também, que a gente acha os polos da bobina, né? Aí depois coloca a tensão em um dos polos, vai medir a resistência, para achar. Depois ali pode fazer essa ligação, no caso é sem a placa, ou ali é só com relação sem a identificação dos cabos. Mas é isso que eu estou dizendo para você aí, veja. Se você está com o motor, você pegou o motor, alguém disse, ó, fica com esse motor para tu. O motor não tem placa, não tem identificação nenhuma, tá? Então você não sabe nem qual o nível de tensão para qual aquele motor foi fabricado, eu diria para você que você não tem como ligar esse motor. Agora, se você tem o motor, está com a placa danificada, e você consegue pelo menos ter uma ideia
de qual é a menor tensão e maior tensão, você pode tentar identificar os terminais, fazer a ligação e ligar na tensão. Mas veja, por exemplo, eu tenho um motor de 6 terminais, que é 220 e 380. E eu tenho um motor de 6 terminais, que é 380, 660. O motor que está sem placa, que você não tem informação nenhuma, qual das tensões ele foi fabricado para trabalhar? Você não sabe. Aí você vai recorrer ao Valdênio. Não é isso, Valdênio? Perfeito, professor. Geralmente, quando nós pegamos assim um motor que ele não traz identificação nenhuma, nós temos que trabalhar assim de acordo com a característica dele, não é? A gente tem que abrir motor, contar a espira, medir, ver o diâmetro de fio, para poder então a gente fazer o serviço dele da mesma maneira que ele está representando. Aí sim. Agora sim, depois a gente tem que usar essas fórmulas aí, os cálculos, para a gente descobrir, né, a rotação dele, descobrir o CV, tudo isso, através de cálculos. Maravilha, Valdênio. Valeu. Outro detalhe importante, professor, é que nesse desenho aí, a gente vê que essas bobinas, elas estão alimentadas na tensão maior, 380. Isso. Beleza. Se a gente pegar uma lâmpada 220, colocar em qualquer uma dessas 3 entradas, e o outro terminal, na parte de baixo, onde foi conectado U2, Y2 e V2, a lâmpada vai acender normalmente em 220. É muito interessante isso aí. Perfeito. Mas vejam, pessoal, o trabalho, veja, o trabalho do técnico eletrotécnico, ele vai depender de informações que ele tenha de campo, tá? Então, o que se espera é que você encontre um motor, tá? E que ele tenha placa. Eu, particularmente, já vi muito motor com placa já arranhada, machucada, mas a placa está lá, tá? Eu raramente vi motores cuja placa tenha sido arrancada. Porque, normalmente, os profissionais que trabalham, né, com esses equipamentos, eles têm um cuidado com essa placa, porque se você não consegue identificar as características do motor, simplesmente você não consegue trabalhar com o motor. Então, como eu já disse, eu já vi muitas vezes você chegar no motor, no equipamento, e o equipamento está com a placa arranhada, danificada, mas você vai lá, você passa um lápis em cima, você tenta descobrir, você encontra algumas características, principalmente potência, tensão, porque, se veja, de novo, essa informação aqui, ó, a Y, maior tensão, triângulo, menor tensão. Então, se você tem um motor que você sabe que tem 6 terminais e conhece as tensões dele, você sabendo as tensões dele, você vai saber como é que você vai ligar ele, independente dele ter placa ou não, tá? Mas você precisa, no mínimo, saber se ele tem 6 terminais, para quais tensões ele foi fabricado. Se para 220 ou se foi para 380. Ok? O professor. Diga, André. Se eu tenho um motor, ele tem 2 tensões, 380 e 440. Aí eu vou usar esse mesmo critério, né? Veja, não existe motor 380, 440. Existe um motor 380, 660. Certo. Sim, aí nesse caso... Nesse caso... Vai usar triângulo para 380. Não. A maior tensão, estrela. Menor tensão, triângulo. Certo. Ok? Ok. Em algumas plaquetas que eu tenho aqui, tem as 3 discriminações, né? Tem uma que tem até uma até maior, que é 380, 440 e 660, se eu não tiver enganado. Isso, é o motor de 12 terminais. Isso, perfeito.
Mas não tem nada a ver com, não tem nada a ver com fechamento, né? Fechamento nunca vai ter um fechamento. Tem sim, tem sim, tem sim. Vamos lá. Vamos ver aqui o motor de 6 terminais. Veja, eu fechei ele em estrela, para maior tensão. Se eu tiver em São Paulo, onde a tensão trifásica é 220 volts, eu vou ter que ligar, eu posso ligar esse mesmo motor, mas vou ligar na ligação triângulo. Então, o que é que eu vou fazer? Ó, vou chegar aqui, ó, vou representar aqui minhas 3 bobinas. Uma. Vou, né? Ele vai ter a mesma numeração. Aqui, ó. O 1, W1, V1, o 2, W2, V2. Como é que é a ligação triângulo? A ligação triângulo, pessoal, olhando para essa figurinha aqui, o que é que vai fazer? Eu vou pegar, ó, o início dessa bobina aqui e vou ligar com o final dessa aqui. Vou pegar o início dessa bobina aqui e ligar com o final da primeira bobina. O início dessa bobina aqui, ligar com o final dessa segunda bobina aqui. Essa combinação aqui vai para a fase 1, fase 2, fase 3. Essa ligação é a ligação triângulo, no caso do exemplo que eu dei, para uma tensão de 220 volts trifásico. Ok? Essa ligação é chamada ligação triângulo. Essa ligação, pessoal, ela também é representada em alguns livros dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira aqui. Então, aqui você vai ter o 1 e o 2, tá? W1, W2. V1 e V2. Então, como é que é a ligação desse motor? O 1 com V2, isso aqui vai para a fase 1. O 2 com W1 vai para a fase 2. V1 com W2 vai para a minha fase 3. Formato aqui de um triângulo, tá? 220 volts. Lembrando, 220 volts é trifásico, tá, pessoal? Não é monofásico, não. É 220 volts trifásico, ok? Então, essa ligação aqui, ó, ligação triângulo, a menor tensão desse motor de 6 terminais, tá? Só para lembrar vocês, pessoal, vejam, nós estudamos o sistema trifásico e nós vimos que existe uma relação de raiz de 3 entre 220 e 380. Então, se você pegar aqui, ó, dividir 380 e dividir por 220, isso dá aproximadamente igual a 1,73. E 1,73 é aproximadamente igual a raiz de 3, tá? Os motores, em sua maioria, tá? Eles vão estar, as relações de tensão vão ser dessa grandeza. Então, se você pegar a menor tensão, 220 volts, e multiplicar por raiz de 3, você encontra a tensão 380. Se você pegar a tensão maior, 380, e dividir por raiz de 3, você vai encontrar 220. Isso nós já vimos quando estudamos sistema trifásico lá atrás, lá no finalzinho de eletricidade, tá? Esses foram os motores de 6 terminais. O motor de 12 terminais, ó, motor de 12 terminais, tá?
O motor de 12 terminais, obviamente, ele vai ter um conjunto de bobinas dessa maneira aqui. Ele vai trabalhar... O de 12, ele liga só 440, 760, é? Vou colocar aqui os níveis de tensão aqui, ó. 220, 380, 440, 760 volts. Esses são os níveis padrão, né, os níveis padrão de tensão nos motores de 12 terminais, tá? O que é que acontece aqui? A regra que eu falei para vocês continua valendo, tá? E aí vale ressaltar, tá, pessoal? Você com motor de 6 terminais, sem abrir o motor, eu consigo, testando, identificar a ligação estrela, triângulo e conseguir identificar os terminais. O motor de 12 terminais é possível? Mas é um pouquinho mais difícil, né, e vai depender um pouquinho de sorte, tá? Sem abrir o motor. Então, eu digo novamente para vocês, tá com o motor de 12 terminais, não sabe como ligar, tá sem numeração, pede um help a Valdenio aí, manda o motor lá para a empresa de Valdenio lá para fazer a manutenção do motor. Mas veja, o motor de 12 terminais, ó, vou representar o diagrama multifilar dele desse jeito aqui. Eu vou usar a numeração aqui para ficar mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou fechar esse motor para receber a tensão de 220 volts. Ora, observe, pessoal, que se olhar para isso aqui, parece que eu tenho 2 motores partidos ao meio, tá vendo? Se a gente comparar com o diagrama anterior aqui, ó, o motor, tá vendo? Tem aqui o meu conjuntivo de bobinas. Aqui é como se eu tivesse 2 motores aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Como é uma maneira fácil de você estar memorizando? Primeiro, menor tensão. Menor tensão aqui, 220 volts, eu teria essa ligação em triângulo. Então, você pensa como se fosse 2 motores e faz uma ligação triângulo. O início da primeira fase com o final da terceira fase. O início da segunda fase, o final da primeira fase. O início da terceira fase, o final da segunda fase. Então, observe que eu tenho a mesma ligação de cima, né? Uma ligação triângulo aqui em cima. Aqui embaixo, eu faço o mesmo raciocínio. O início da primeira fase com o final da terceira fase. O início da segunda fase com o final da primeira fase. O início da terceira fase com o final da segunda fase. Tá? Ora, mas esse agora é um motor só, né? Então eu preciso interligar. O que é que eu vou fazer? Eu vou ligar esses conjuntos em paralelo. Então, como é que é ligar em paralelo? Bom, aqui, vou colocar de outra cor, ó, vai estar ligado na fase 1, na fase 2 e na fase 3. A fase 1 está chegando aqui, tem que chegar aqui também. Então, o que é que eu vou fazer? Olha, se eu tenho um fio que está ligando daqui para cá, eu vou ligar daqui para cá, ó, e essa fase vai estar chegando aqui também. Essa fase tem que chegar aqui. Então, se essa fase está aqui, tem um fio ligando daqui para cá, ó, eu vou ligar daqui para cá. Essa fase que está aqui, tem que chegar aqui. Se eu tenho um fio que liga daqui para cá, eu vou ligar isso aqui para cá. Então, essa ligação aqui, eu fiz um triângulo aqui em cima, um triângulo aqui embaixo. Essa ligação é chamada de duplo triângulo.
essa ligação duplo triângulo vai ser a ligação de um motor de 12 terminais. Tá? Motor de 12 terminais para a menor tensão, que seria 220 volts. Então, aqui eu tenho um duplo triângulo. Então, repete-se aquela informação que eu disse para vocês. Ó, olhei para o motor, a menor tensão, sempre em triângulo. Vamos para 380 volts. Vou fazer a ligação aqui, ó, de motor de 12 terminais para 380 volts. Então, vou colocar aqui a mesma representação. Uma. Duas. Três. Numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ora, vamos usar o mesmo raciocínio que nós utilizamos no anterior. Tá? Vamos imaginar que a gente tivesse dois motores aqui, ó, um motor aqui e um motor aqui. E eu vou ligar ele em 380 volts. Ora, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer o fechamento estrela aqui, ó. Vou interligar os terminais 4, 5 e 6. Fiz a minha primeira estrela e, logicamente, aqui viria para a fase 1, para a fase 2, para a fase 3. Essa parte aqui de baixo, vou ligar também como se fosse o segundo motor. Interligo 10, 11 e 12, tá? E agora eu preciso ligar esses dois conjuntos em paralelo. Ou seja, se a fase 1 está chegando no início dessa bobina, dessa fase, ele também tem que chegar aqui. Vou para cá, ó. Fiz a ligação aqui. Mesma coisa aqui, ó. Se a fase 2 está chegando aqui, tem que chegar aqui. Eu venho para cá. A fase 3 está chegando aqui no 3. Eu venho para cá. E refaço aqui. E aí eu tenho duplo triângulo. Aqui, algumas literaturas representam essa ligação aqui. Não é necessário, mas pode ser feita também. Eu posso juntar o terminal 10, 11, 12, 4, 5 e 6, junto tudo numa emenda só. Tá? E eu vou pegar 7 com 1, 8 com 2, 9 com 3. Emendo e ligo na fase. Fechei o motor em duplo estrela. Dá 380. Ok? Próxima ligação seria para o motor de 440 volts. Bobina. Duas bobinas. Três bobinas. Mesma numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse motor vai ser ligado para 440 volts. Tá? Mantida a tradição, vamos comparar essa tensão com a maior tensão, que é 760. Ora, esse meu motor vai ser ligado em triângulo. Só que, como é que vai ser triângulo? Vai ser um grande triângulo. Como é que é um grande triângulo? Eu vou ligar essas bobinas em série. Vou pegar aqui, ó. Vou interligar essas bobinas assim, ó. Tá em série, tá vendo? A corrente que passa aqui, vai passar aqui. A corrente que passa aqui, também passa aqui. A corrente que passa aqui, também passa aqui. Como é que é a ligação triângulo? A ligação triângulo é o início dessa fase e o final da terceira fase. Viu para cá, ó.
início da primeira fase com o final da terceira fase. Início da segunda fase com o final da primeira fase. O início da terceira fase com o final da segunda fase. E aqui eu tenho fase 1, fase 2, fase 3. Então, tenho aqui a minha ligação. Essa aqui é chamada de triângulo Para fechar, vamos à quarta e última ligação de motor de 12 terminais. Esse aqui vai para 760 volts. Ora, como nós sabemos, 760 volts, maior tensão, deve ser uma ligação estrela. Como é que vai ser essa ligação estrela? De novo, vou interligar essas bobinas aqui em série. Ok? Como é que é a ligação estrela? Observe que eu nem coloquei numeração aqui, ó. Vou interligar essas bobinas aqui, ó, em estrela. Vou interligar esse ponto, com esse ponto, com esse ponto. Então, aqui eu tenho 1, 4, 7, 10, 2, 5, 8, 11, 3, 6, 9, 12. Aqui, ó, fase 1, fase 2 e fase 3. Esse aqui é chamado de estrela série. Então, vejam, essas são as 4 combinações de tensão para o motor de 12 terminais, tá? Ou seja, motor de 12 terminais em 4 tensões. Eu tenho as combinações aí de ligação de motor. Ok? Perguntas? Todo mundo dormiu. Professor, aqui em Pernambuco, professor, alguma cidade tem 220 trifásico, não? Em Pernambuco, não. Bahia, sim. Ah, tá. Beleza. Pernambuco não tem. Bahia tem, na região metropolitana da Bahia, é 220 trifásico e 127 monofásico. A capital de Sergipe, né, a cidade de Aracaju, região metropolitana também, é 220 trifásico, 127 monofásico na capital. No interior, é 220, 380. No caso aqui em Pernambuco é só as duas, não é? 220 e 380. Não, no caso de Pernambuco, trifásico só 380. O monofásico aqui é que é 220. Isso. Beleza. Okay. O monofásico é 220 e o trifásico é 380. Isso. Beleza. Pessoal, vale destacar duas informações importantes, tá? A primeira, para que tantos terminais, né? Só para a gente fixar. Eu preciso de tantos terminais porque eu tenho uma variedade grande de tensões, tá? E isso, veja, essa variedade de tensões ocorre aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então, tem vários outros países que usam 220 volts trifásicos. Ou 380 volts trifásicos. Então, isso é bastante variado, tá? Esse é o primeiro fato. Além disso, essas combinações de tensão, elas vão, vocês quando estudarem as chaves magnéticas de partida, seja triângulo, compensadora, série paralela, que vocês vão ver lá industrial,
Vocês vão ver que essas ligações são utilizadas para que a gente possa fazer um controle da partida do motor, tá? Então, eu ligo o motor de um jeito, depois eu comuto e faço a ligação de uma outra maneira para controlar a corrente que esse motor vai desempenhar na partida. Então, essas ligações têm diversas funções, tá? Um outro detalhe, que eu vou só para a gente fechar a aula de hoje, eu já ia começar a falar de assunto novo, mas eu estou vendo que vocês estão dormindo, aí eu não vou começar assunto novo, não. Mas vejam. Diga, Lucas. Não, termine seu raciocínio, depois eu pergunto. Tranquilo, Lucas. Veja, eu queria mostrar para vocês uma característica interessantíssima. Tá? Veja, aqui na menor tensão, você vai observar, vou botar aqui de verde, tá? Vou botar aqui de verde, que você tem a fase 1, ó, fase 1 que está aqui, tá vendo? Fase 1, e a fase 2 está aqui. Só que essa fase 2 está conectada aqui. Tá vendo? Tem um fiozinho ligando fase 2 com isso aqui. Ora, se eu tenho fase 1 aqui, fase 2 aqui, essa tensão aqui está submetida a 220 volts. Então, essa bobina aqui está 220 volts. Essa bobina aqui também, ó, fase 2 e fase 3. Essa bobina aqui, ó, está submetida a 220 volts. E assim sucessivamente. Então, cada bobina dessa está submetida a uma diferença de potencial de 220 volts. Tá? Quando eu venho para essa ligação daqui, né, que é a minha duplo estrela, o que é que eu sei? Ora, eu sei que a tensão entre a fase e esse fechamento estrela aqui também me dá 220 volts. Então, observem que eu mudei a ligação, mas essa minha bobina continua submetida a uma tensão de 220 volts. Estou recebendo 380 volts aqui, mas no momento que eu fecho a estrela, tá? Daqui para cá eu tenho 220 volts. Então, todas essas minhas bobinas estão submetidas a 220 volts. 220 volts, 220 volts. Ok? Quando eu vou para a minha terceira ligação, que é a minha 440 ou 440, como algumas pessoas gostam de chamar, tá? O que é que a gente percebe? Aqui, ó, eu tenho uma fase, essas duas bobinas estão ligadas em série, e aqui eu tenho outra fase. Então, observe que esse conjunto aqui está submetido a 440 volts. Ora, se daqui do 1 para o 10 eu tenho 440 volts, e eu tenho um conjunto de bobinas aqui, e um outro conjunto de bobinas aqui, que são idênticas, eu tenho 220 e também tenho 220. Ó, 220 mais 220 dá 440. Tá? Quando eu venho para cá, de novo, eu tenho um fechamento estrela. Se você fizer 760 dividido por raiz de 3, você acha 440 volts. Ou seja, a tensão daqui para cá, 440 volts. Ora, como essas duas bobinas são idênticas, daqui para cá eu tenho 220 volts, 220 volts. Observe que as minhas bobinas, eu mudo as ligações, mas elas estão sempre submetidas ao mesmo potencial, tá? Por isso que é importante eu respeitar as conexões, porque se você erra uma conexão, você submete a bobina a uma tensão maior do que ela pode suportar. Resultado, a queima, né? E mais um motor para Valdênio rebobinar. Não é isso, Valdênio? Diga, Lucas. Perfeito, professor. É isso aí. Isso aí é os cuidados que nós temos que ter para não fazer esse fechamento aí, né? Errado. Isso. Né? Outro detalhe importante, pessoal, é o seguinte, é que a gente vê esses 4 desenhos aqui, isso aí corresponde a um motor só, né? Sendo que esse motor, ele tem 12 terminais, né? Sendo que esses 12 terminais, a gente vai fechar de acordo com o que o professor está mostrando aqui, ó, para a tensão desejada. Né?
É muito importante isso aí. Legal mesmo, beleza. Beleza. Lucas, faça a sua pergunta. Ô, professor, todos esses motores, eles trabalham com bivolts também? Repita a pergunta, eu não entendi. Todos esses motores que o senhor falou hoje, eles trabalham com função bivolt? Veja, não existe motor bifásico. Só existe motor monofásico e motor trifásico. Se faltar uma fase nesse motor, esse motor não funciona corretamente. Porque, tipo assim, algumas furadeiras e algumas outras máquinas, ela trabalha com função bivolt, né? Você tá entendendo a lógica que eu quis falar? Aí, se o motor também trabalhar nessa função. Não, veja, esse motor aqui, ele é quadrivolt, né? Ele pode trabalhar em 4 níveis de tensão. Esse motor de 6 terminais, ele é bivolt. Ele vai trabalhar em 220 ou 380 volts trifásicos. Ok? Isso. Entendi agora. Não sei se a pergunta do colega é a mesma da minha, mas era o que ele, não sei se é isso que ele quer dizer também, é se a gente, como ele é fato de ser bivolt, a gente bota na tomada e ele vai funcionar na tensão que der, entendeu? Na tomada. Como é o 110 e o 220, né? Nesse caso, não. A gente tem que fazer um fechamento, né? Veja só, pessoal. Em princípio, os motores elétricos, em geral, ou você tem uma chave que você muda, né? 110, 220, ou você mexe na ligação. Veja, esse motor aqui, para que eu possa ligar ele em 220, eu preciso fazer essa conexão. Se eu quiser ligar em 380, eu preciso ir lá manualmente, desfaço essas conexões que haviam sido feitas e refaço a ligação para 380 volts. Se o motor não se vai auto-reorganizar, essa função bivolt, ela é exclusiva de equipamentos eletrônicos. Então, veja, se você tem uma TV, a TV, ela não é nem bivolt, ela se autorregula de uma tensão de 100 volts até 240 volts. Ela se autorregula. O motor elétrico, não, pessoal. O motor elétrico, esse motor, ele veio da minha empresa, que está lá em São Paulo, e ele era ligado dessa forma. Então, alguém cortou os fios aqui e chegou na sua mão para você ligar. O que é que você vai ter que fazer? Para ligar aqui em Pernambuco, o que é que você vai ter que fazer? Vai ter que pegar os fiozinhos, arrancar as conexões, vai chegar aqui, manualmente, arrancar as conexões, tá? Depois, manualmente, você vai pegar os terminais U, W e V2 e vai fazer o fechamento manual, tá? Se você conectar o motor, como é que ele vai se auto-reconectar? Não pode, tá, pessoal? O motor elétrico, ele precisa que você mude manualmente as ligações. E as ligações vão seguir essa linha que eu falei para vocês. Respondi suas perguntas. Diga, doutor Ivanildo. Agora era massa, como o senhor disse aí da televisão, né? Ele se reprogramar automaticamente. Aí era topado. Mas aí isso é válido apenas para equipamentos eletrônicos, tá, pessoal? Fiquem atentos. Ivanildo, você levantou a mão, quer falar? Sim, professor. Só para salientar aí, que às vezes você é sempre bom testar. Aqui na refinaria, eu sempre acostumado só com 380. Aí aqui tem uma subestação que ela tem um transformador que ela tem essa tensão aí, 220 trifásico. Eu achando que era 220 monofásico, eu quase levo um choquezinho, mexendo sem testar antes. Entendi. Então é sempre bom você testar, porque pode ter o transformador lá e você não saber como é lá a fonte dele lá, como ele está gerando. Perfeito. Pegando esse exemplo do Ivanildo, pessoal, existem algumas plataformas de petróleo aqui no Brasil que a tensão é 440 volts, tá? Então, esse motor aqui, de 12 terminais, tá?
em algumas plataformas de petróleo, você tem 440 volts aqui. Também já vi indústrias antigas, aqui no interior, que um gênio colocou um transformador que ajustava a tensão de 13.800 volts e reduzia para 440. Tá? Dentro do IFPE, tem uma oficina que é toda 220 trifásico, dentro do IFPE aqui no Recife. Então, o que acontece? Medir tensão, né? Ter a certeza do nível de tensão que você está trabalhando é importante. Tá? E lembrando, motores não se auto-reconfiguram. Né? O motor tem que ir lá, ó, tirar a fita isolante, desfazer a conexão e fazer a emenda novamente. Tá? Professor. Diga, Jonas. Quando eu faço a ligação de 220 para 380, eu estou melhorando o rendimento desse motor? Ele está... Não. O motor vai desenvolver a mesma potência em qualquer das duas, 10 CV e 380. A potência permanece constante. Esse motor aqui de 12 terminais, ele vai ter, por exemplo, sei lá, 15 CV em todas as tensões. Eu não estou mexendo, pessoal, com a potência do motor, não, nem com a eficiência dele. Estou apenas mudando o nível de tensão. A potência dele é a mesma, quer seja ligado em 220, 380, 440 e 760 volts. Ok? É como no caso do RPM, né, professor? É como no caso do RPM. É como no caso do RPM, se não mexer a frequência, não é? Se não mudar. A rotação dele é a mesma. É a mesma. Qualquer das ligações. Uhum, é isso aí. Professor. Diga, Francisco. Eu ia fazer uma pergunta parecida com um colega. Faça. Eu achava que se botasse em 760 volts, aumentava o rendimento. Como o professor falou que não aumenta, qual o benefício que eu tenho em 220 ou 740? 770, eu ia fazer a mesma né? pergunta. O que me traz de benefício? Por quê? Perfeito. Veja, essa resposta você já tem se você procurar na sua memória, mas veja só. Eu não conheço nenhum sistema... Eu perdi a aula passada. Não, tranquilo. Eu não conheço nenhum sistema que utilize uma tensão de 760 volts, tá? Eu conheço sistemas que usam tensões de 440 volts. Mas o que acontece, Francisco? Em princípio, tá? Se eu trabalho com tensões maiores, tá? Eu posso trabalhar com cabos mais finos. Então, para a mesma potência, como eu falei aqui, esse motor aqui tem 15 CV. Esse motor 15 CV, tá certo? Qual vai ser a corrente que ele vai solicitar da rede? Qual vai ser a corrente que ele vai solicitar da rede se eu aplicar 220 volts? Então, da rede, ele vai solicitar a seguinte potência. Vou botar aqui, ó. 15 vezes 736, tá? 736 equivale a 1 CV, tá? Já coloquei potência CV ali, estou convertendo para watts. Então, 15 vezes 736, dividido por raiz de 3, vezes 380. Vou botar um fator de potência aqui, tá? De 0,9. Então, nessa situação aqui, desculpa, não tem 380. Está aqui 220, né? E atenção que eu estou fazendo o cálculo aqui, 220 volts, tá? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Vamos ter aqui, ó, qual a corrente que esse motor vai solicitar se eu ligar ele em 220 volts. Então, temos aqui 15 vezes 736 dividido por 1,73 vezes 220 vezes 0,9. O que é que eu vou ter aqui? Esse motor, né, ligado em 220 volts, tá? Potência a mesma nas três situações. Eu tenho aqui 32 amperes. Ora, eu vou ter que dimensionar o cabo para suportar uma corrente de 32 amperes. Tá?
Tá? Aí vejam, se eu for para uma plataforma de petróleo, tá? E vou usar uma tensão de 440, qual vai ser o cabo que eu vou utilizar para alimentar esse motor? A potência é a mesma. Eu tenho aqui, ó, 15 vezes 736, raiz de 3 vezes 440 volts, vezes 0,9. Então, o que é que vai acontecer aqui? Vamos lá. Ó, 15 vezes 736, dividido por 1,73, vezes 440, vezes 0,9. Então, a corrente aqui caiu para 16,11. Então, o que acontece? Enquanto que aqui, em 220 volts, eu precisaria usar um cabo aqui, aproximadamente aí, talvez de 4 milímetros, tá? Aqui, nessa situação aqui, eu posso usar um cabo mais fino de 2,5. Então, o que é que acontece? A minha instalação fica mais barata. Vou usar um cabo mais fino. Ok, Francisco? Professor, okay, agora eu entendi. Eu entendi porque para indústrias, né, o benefício é isso aí, né? Economizar na instalação de todo o circuito, né? Isso, exatamente. Se você tiver a oportunidade, obrigado, nada. Se você tiver a oportunidade de ir a São Paulo ou em uma dessas cidades onde a tensão é menor, né? A tensão é 220 entre fases e 127 entre fase neutra, você vai observar que os cabos que passam na rua, né, são bem mais grossos, né? Então a bitola é bem maior, ou seja, uma instalação mais cara. Pedro, você ia falar alguma coisa? Na sua fórmula, professor, eu vi que colocou ali 15 vezes 736, raiz de 3, 440, que é a diferença em potencial. Esse 0,9 que vem depois é o que mesmo? Fator de potência. Fator de potência. E o rendimento, o senhor considera na fórmula ou não? Poderia colocar, eu poderia colocar o rendimento, né, se eu tivesse fornecido para vocês o rendimento. Entendi. Nesse caso eu não coloquei. Mas sim, né, a fórmula para a potência mecânica, né, a potência saída do motor, é essa aqui, né? Potência igual a raiz de 3, vezes a tensão fase, vezes a corrente, vezes o fator de potência, vezes o rendimento. Então, se eu quero achar a corrente, eu vou fazer corrente igual potência. Lembrando que essa potência aqui tem que estar em watts. Por isso, o 736 aqui, que é a conversão de CV para watts. Tá? E aqui embaixo vai ficar raiz de 3, tensão fase, fator de potência e o rendimento. Capite? Capite. Maravilha, senhores. Mais alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Na segunda-feira, eu vou falar para vocês sobre como é que eu aciono isso através do contator, tá? Vamos falar só de partida direta. Vamos falar da chave de boia. Ver se dá tempo a gente falar de chave de boia, para a gente finalizar falando aí do acionamento desses motores e do acionamento da chave de boia. Ok? Perguntas, dúvidas? Professor, depois vai trabalhar também motor monofásico? Eu posso mostrar na segunda-feira a ligação do motor monofásico também, sem problema. Beleza, então, professor. Boa noite, até segunda. Melhoras aí para o senhor. O seu teste lá é negativo. Eu fiz o meu hoje. Vai na empresa aqui de 15 dias. E que o senhor seja igual. Para todos, um bom final de semana. Fiquem com Deus. Melhoras aí, professor. Toda a saúde do mundo aí para o senhor. Obrigado, meu jovem.